paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos de volta a esse canal aqui, queridos, para a glória de Deus, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Amém? E que o Senhor Jesus Cristo ele possa glorificar o nome dele, né? Nessa palavra, em nossas vidas, né, queridos? O que importa, né, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Eu quero deixar uma palavra hoje para os nossos corações, sem perca de tempo, para que esse vídeo não fique muito extenso, até porque não é a nossa intenção aqui. E é isso, queridos. Deus me deu uma palavra, está aí em 1 Reis, do capítulo 3, do versículo 16, que nos conta a respeito de uma das ações de Salomão, né? Salomão sendo um rei escolhido por Deus, né? Um rei abençoado, um rei que o Senhor dotou ele de sabedoria, na qual nenhum rei nunca teve tanta sabedoria e tanta riqueza como Salomão teve, né? Então, em um desses dias, né? Estava Salomão ali no seu palácio, né? Como um rei renomado. Aconteceu uma história, queridos, inusitada, né? Porque a Bíblia fala que duas mulheres prostitutas, elas chegaram até Salomão, né? E elas chegaram com uma causa bem, assim, bem forte, e estranha e bem forte também, né, queridos? Porque essas duas mulheres, elas habitavam juntas. E elas começam a contar para o rei Salomão o que estava acontecendo. Então uma disse assim, olha, nós duas moramos juntas. E eu tive meu filho, né? E depois de 3 dias, essa mulher também teve o filho dela. E estando eu, né, dormindo com o filho em meus braços, essa mulher que teve seu filho depois de 3 dias, ela deitou-se em cima da criança e a criança morreu, a criança faleceu. E ela de noite, enquanto eu estava dormindo, ela foi no meu quarto, pegou a criança, o meu bebê, e levou para ela, e pegou o morto dela e colocou no meu seio, né? Ou seja, nos braços dela ali, enquanto ela estava dormindo. Olha que história, gente. E uma dizia, não, o vivo é o meu filho. E a outra dizia, não, o vivo é o meu filho. E de fato ali, queridos, havia alguém que estava mentindo naquela história, né? Havia uma das mães ali que estava mentindo. E era uma história assim muito bem contada. Na verdade, era uma mentira muito bem contada pela pessoa que realmente estava mentindo. E como era uma história assim bem diferente, né, queridos? O rei, ele vai, acredito que o próprio Espírito Santo, né, começou a trabalhar no coração dele. E ele olhando como ele resolveria aquela situação enquanto ambas estavam contando a sua história, né? Ali tinha duas pessoas, uma que estava mentindo e a outra que estava contando a verdade. Então, ali tinha alguém querendo pegar a bênção, né? Querendo pegar o filho daquela mulher e ter como seu, que era o vivo, né? E querendo pegar o seu filho, né? O seu filho morto e colocar no regaço da outra mulher, que tinha o filho vivo. Então ali tinha uma trama humana e ao mesmo tempo tinha uma trama maligna por trás. Porque só um ser humano mesmo, guiado, né, pelas trevas, ele tinha aquele pensamento ruim, aquela maldade no seu coração, de pegar seu filho morto e colocar nos braços de uma mulher que tinha o seu filho vivo, e pegar o seu filho vivo e trazer para ela e colocar no lugar do seu filho que estava morto. Então você vê ali algo muito, vamos dizer assim, tenebroso, né, irmãos? Uma história tenebrosa, uma história dessa, né? E a gente sabe que já aconteceu muito isso por aqui também. No nosso tempo já aconteceu isso também. Acredito que muitas vezes já aconteceu. Só que nesse tempo do rei Salomão, Deus tinha dotado Salomão de uma sabedoria muito grande. Salomão, quando ele ouve toda aquela história, ele diz assim, traz uma espada para mim. Né? Traz uma espada para mim.
E alguém ali trouxe uma espada para ele, ele disse assim, agora corte o menino ao meio. Então, no momento que ele disse assim, corte o menino ao meio, a mãe que tinha o seu filho vivo, enterneceu, né? Sentiu seu coração ali, o coração de mãe, mexeu ali, falou muito mais alto. E ela disse, não, Senhor meu, não mate o menino. Deixe o menino vivo e deixe com ela. Olha para você ver que a mãe verdadeira, né? A mãe verdadeira, ela se manifestou, ela disse, não, é preferível que o menino fique com ela do que o menino morra. Já a mãe, a falsa mãe, ela disse, nem seu e nem meu. Que ninguém fique com o menino, né? Então ela queria dizer o quê? Pode matar o menino, porque para ela não tinha, né, importância em matar aquela criança. Por quê? Porque não era o filho dela, né? Então, a partir das atitudes de ambas as partes, é que o rei ele vai tomar a decisão mais assertiva, mais sábia que ele teve ali. Ele diz, pegue o menino e entregue para a mãe verdadeira. Essa aí que disse que deixa o menino viver e entregue para ela, entregue para outra. Então, naquele exato momento, Salomão vai descobrir quem era a verdadeira mãe daquela criança, devido à atitude que ela teve em relação à criança. Então, nós também, queridos, estamos diante do nosso rei, estamos diante do nosso Deus. E existe o mundo e existe as coisas de Deus, a espiritualidade de Deus, existe as coisas do céu. E o nosso Deus, ele está ali como o rei Salomão, dotado de sabedoria, porque a sabedoria que Salomão tinha foi Deus que tinha dado para ele. Então, o nosso Deus, querido, Então, o nosso Deus, queridos, ele é a própria sabedoria. E existem dois grupos de pessoas que estão à direita e à esquerda de Deus. E é sobre, querido, as nossas atitudes, é como nós nos comportamos diante de Deus, é que ele vai dar o veredito, querido. Ele vai dar o veredito dele ao meu respeito e ao teu respeito. Então, não se engane se que Deus não esteja observando nossas atitudes aqui nessa terra e esteja observando o nosso comportamento, se nós estamos diante dele de fato, se estamos vivendo em verdade, falando a verdade, caminhando em verdade. Se nós estamos, né, queridos, tendo atitudes como aquela mulher que pegou seu filho morto, pegou seu projeto morto e colocou no seio da mulher que tinha o projeto vivo. Tem muitas pessoas, queridos, que estão por aí matando os seus próprios projetos. Essa mulher, essa prostituta aí, ela matou seu próprio filho por descuido. Porque a outra mulher, ela confessa, essa mulher aí deitou em cima do seu filho e matou ele. Então, se ela chegou a deitar-se sobre o seu filho, houve um grande descuido ali, né, queridos? Porque você sabe que uma criança, um recém-nascido, ele é muito impotente. Uma criança é muito sensível. Então, qualquer movimentozinho numa criança é capaz de causar lesões, né, queridos? Capaz de machucar muito. Machuca muito, porque todo o seu corpinho é muito sensível. Agora imagine essa mulher, ela deitou em cima da sua criança. Ela não teve o cuidado de zelar pelo seu filho durante a noite. Ela não velou pelo seu filho durante a noite. Ela não observou ali o risco, o perigo que tinha ali, que poderia causar até a morte do seu filho, como de fato aconteceu. Então, já a outra mulher
Você vê que ele também era um recém-nascido e ela teve muito cuidado com seu filho. Por quê? Ela foi dormir tranquilamente, porque eu acredito que na sua volta ela já tinha observado o cenário. Ela viu se realmente dava para ela dormir tranquila, sabendo que o seu filho estava no seu regaço. E assim é a nossa vida espiritual. Muitas pessoas, queridos, estão por aí, elas não têm cuidado dos planos e dos projetos que Deus coloca em suas mãos. Elas tratam como se não tivesse importância. Não olha ao redor para poder ver e dizer assim, não, por onde eu devo fazer isso aqui? Como eu devo cuidar daquilo que Deus me deu? Como eu devo proteger o que Deus me deu? Não tem o cuidado de zelar pelo plano, pelo projeto que Deus colocou nas mãos. E vai dormir como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse que organizar o cenário em volta. Já a outra mulher, ela organizou o cenário em volta. Ela observou, ela cuidou, ela protegeu o seu projeto. Muitas pessoas estão achando que, porque Deus deu, ele vai garantir. Sim, ele vai garantir. Mas existe a nossa parte, porque quando o Senhor, ele veio entregar os talentos para aqueles homens, no qual deu 5 para um, deu 2 para outro, e deu 1 para o outro. Então o que teve 5 multiplicou, ele cuidou do seu talento, ele protegeu o seu talento, ele multiplicou, o outro fez da mesma forma. Mas o que recebeu 1, ele só teve desculpas, queridos. Só teve desculpas. Ele não cuidou, não zelou, não protegeu. Muito pelo contrário, abriu um buraco e enterrou. E muitas pessoas estão fazendo isso, pegando os seus projetos, pegando aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus deu, e estão enterrando como se não fosse algo tão importante. E Deus, quando coloca algo em nossas mãos, planos, projetos em nossas mãos, é para que nós tenhamos cuidado de fazer, de cumprir. O Senhor disse para Josué, para que ele pudesse, meditar ali dia e noite. Que ele pudesse ter o cuidado de fazer cumprir aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Então o Senhor, o desejo de Deus é que nós venhamos cumprir com tudo aquilo que ele tem nos falado. Que nós venhamos ter o cuidado de cumprir, de fazer conforme ele nos instruiu. Mas tem muitas pessoas que estão matando os seus propósitos, seus projetos. Tem muitas pessoas que estão matando, querido. E depois que matam seus projetos, depois que matam aquilo que Deus coloca em suas mãos, eles colocam a culpa em muitas pessoas. E além de colocar a culpa em outras pessoas, acaba desejando ter aquilo que as pessoas têm, o projeto das outras pessoas. Isso não é de Deus para nossas vidas, queridos, porque para cada um de nós, Deus distribuiu para cada um conforme a sua capacidade. Deus me deu o meu projeto conforme a minha capacidade de administrar. Deus deu para você o seu projeto conforme a sua capacidade de você administrar. Então, por exemplo, se Deus te deu segundo a sua capacidade, significa que o que você tem, você é capaz de administrar, de cuidar, de zelar, de proteger e de fazer que esse projeto permaneça vivo. O intuito de Deus é esse. O intuito de Deus, querido, para nossas vidas é esse, que nós venhamos fazer com que o propósito, que o projeto permaneça vivo. Deus não quer que nós mesmos, venha matar os projetos que Ele colocou em nossas mãos. E tem muita gente matando os projetos que Deus colocou. Irmã, mas matando como? Com atitudes erradas. Deus coloca algo nas mãos das pessoas, as pessoas acham assim, nossa, como eu sou importante. Nossa, como eu sou eu, porque Deus me deu isso, Deus me deu o dom tal, Deus me deu o talento tal. O que Deus te deu foi para você administrar para o reino dele, foi para a glória dele. O que Deus me deu foi para eu administrar para o reino de Deus. Para a glória dele, não foi para a minha glória, foi para a glória de Deus. E por que nós temos a mania de achar que nós devemos fazer tudo do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora? E não é assim.
Não foi para isso que Deus colocou planos e projetos em nossas mãos. Não foi para a gente se mexer de forma que seríamos capazes até de matar. Que o nosso movimento venha gerar vida sobre aquilo que Deus nos entregou, querido. E as pessoas estão frustrando-se porque os seus projetos estão morrendo por má administração. E aí depois, quando os seus projetos estão mortos, aí vai até a Deus dizer para o Senhor, olha, Senhor,